to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui hoje eu tenho uma equipe dupla. Na primeira parte aí falando da vitória do Jacksonville Jaguars para cima do Tennessee Titans. Vai ter o José Paulo Mendes aqui comigo e depois ele vai dar lugar aí pro Frederico Maritan para fazer a prévia comigo aí do resto dos jogos da rodada. Isso que é elenco, né, Zé? Sim, a gente é muito versátil, consegue ali cada um jogar a sua parte do podcast e o time eu acho que vai pra frente porque a gente tá seguindo as orientações do professor Gabriel. Isso aí, o backfield aqui do NFL hoje aí é o running back by committee, mas não é daqueles chatos não. É porque a gente tem muito talento no nosso backfield e ainda teria o Marco se precisasse entrar uma terceira pessoa. Como eu falei, eu e o Zé vamos falar da vitória aí do Jacksonville Jaguars pra cima do Tennessee Titans, mas antes eu queria agradecer um pessoal que vem mandando os comentários pra gente lá no iTunes, já tem 19 avaliações aí, a gente tá com grande parte aí, maioria, só 2 avaliações que não foram 5 estrelas. Eu queria agradecer o Guga Sampa, o Paulo C. Correia, o Hudson, o Arlan França, o André Hugo Rodrigues, que ele mandou uma avaliação 3 estrelas, ele falou um pouco do áudio, né? É uma avaliação um pouco mais antiga e realmente pela data foi num podcast nosso que o áudio não ficou muito bom, foi até um podcast meu com o Zé, mas ele elogiou e disse que se o áudio melhorasse ele ia continuar escutando, então o áudio melhorou, então ele certamente está nos ouvindo agora. Obrigado, André. Tem também a Teca 3A, o Vande Augusto, o Bruno BTSO, tem um G Martins que não sou eu, tá? O pessoal que vê os comentários e vai achar que eu comentei no meu próprio podcast, não fui eu, é outro aí, de repente um Gustavo Martins, um Geraldo Martins, ou até quem sabe o Gabriel Martins, que eu sei que tem vários Gabriel Martins no mundo. Então eu só queria mandar um abraço, agradecer esse pessoal que ajuda bastante a gente, ver que o pessoal, a avaliação lá tá muito boa e só agradecer. Vamos parar de enrolar e vamos direto pro Thursday Night Football. O Jacksonville Jaguars no finalzinho ali conseguiu vencer o Tennessee Titans. O jogo ele prometia ali não ser um dos melhores e até o terceiro quarto estava cumprindo. Um jogo nível técnico, acho que até diferente do Monday Night Football, que foi uma batalha defensiva assim que se via as defesas jogando muito bem. Acho que nem as defesas jogaram tão bem assim. Eu acho que os ataques que estavam com dificuldade para mover a bola mesmo. O Tennessee Titans ali com um ataque assim, um tanto quanto, digamos, conservador, né? Bem conservador. Eu acho que essa comissão técnica está segurando bastante o Marcus Mariota. Ele não comete muitos erros, mas também não consegue muitas jogadas grandes, né? Ele até conseguiu a corrida aí para touchdown, que o Zé vai passar os números. Zé, você tá com os números aí? Foi quantas jardas essa corrida mesmo? Essa corrida foi de 23 jardas direto para end zone. Foi a maior corrida para touchdown por um quarterback nessa temporada, até interessante, né? Corrida relativamente curta. Mas aí no final do jogo, o Jacksonville Jaguars, que estava com muitos problemas na red zone, conseguiu um retorno longo de punch, que deixou eles na red zone e o Blake Bortles passou para o Julius Thomas ali para fazer o touchdown no final do jogo, touchdown da vitória. A gente tem a entrevista do Blake Bortles depois do jogo, ele falou justamente sobre isso, vamos ouvir o que ele disse. I thought we did some good stuff. From the 20 to the 20, obviously, and then, lacked a little bit in our red zone efficiency when we got down there. But, I thought the guys continued to fight. They continued to battle. They did an unbelievable job. And, you're right. You get a chance like that, because you can't wait for another opportunity to get the ball down in the red zone. So, guys did a really good job of staying poised. Julius ran a really good route and got open, one-on-one with a defensive end. So, that's kind of a mismatch. Ele disse ter achado que o time fez algumas coisas bem, principalmente entre a linha de 20 jardas da defesa e a linha de 20 jardas do ataque, que na red zone eles não foram eficientes. Ele elogiou a luta do time, que segundo ele o time não desistiu em nenhum momento. Ele também destacou a importância do retorno de punch, né, o que a gente falou agora, que colocou os Jaguars na red zone, que foi mais uma chance para eles entrarem na end zone, e terminou dizendo que o Julius Thomas fez um bom trabalho, fugindo
ali da marcação e que era uma desvantagem para a defesa ter um tight end marcado por um defensive end. Zé, eu acho que esse jogo vai ficar marcado um pouco pelo... foi um pouco resumo do que é o Blake Bortles nesse momento da carreira. Ele troca algumas jogadas ali espetaculares. Teve um momento que foi muito claro isso. Ele conseguiu um passe muito longo pro Allen Robinson, que fez uma grande jogada. Em seguida lançou uma interceptação boba. Ele, ao contrário do Marcus Mariota, ele oscila demais, né? Sim, ele ainda não é aquele quarterback pronto. O Mariota, ele parece ter chegado mais pronto, mais seguro, lançando menos interceptação, até porque ele lançou muito poucas já na época de faculdade. O Blake Bortles não. Era aquele quarterback que todo mundo, quando ele saiu no draft, quando ele chegou como terceira escolha de primeira rodada ali, ele não era o cara que ia chegar pronto, mas era o cara que você ia cozinhar ele para deixar ele no ponto. Ele seria um quarterback fantástico dentro da NFL e até o momento parece que é isso que a gente realmente está vendo nele. Eu acho que a tendência é até ele limitar esses erros e conforme ele vai evoluindo. Claro que você precisa ter um bom trabalho da comissão técnica com ele, e eu acho que eles já fizeram um bom trabalho cercando ele de alvos, né? Tem o Allen Robinson que está tendo uma temporada espetacular, o Hurns também está tendo uma temporada muito boa, o TJ Yeldon também parece que tem tudo para ser um bom running back, o Julius Thomas, ele é um grande tight end. Eu até não compro um pouco essa história que ele foi meio que produto do Peyton Manning, mas ele não vai ter uma temporada boa. Ontem ele teve um bom jogo, mas dá pra ver claramente que parte do plano de jogo do Jacksonville Jaguars era forçar o jogo através do Julius Thomas. E agora o Jacksonville Jaguars, com essa vitória aí importante, está empatado em número de vitórias com o Texans e com o Indianapolis Colts, né? Então você vê que essa divisão da AFC Sul realmente é fraquíssima. Antes da gente falar um pouquinho mais do Titans e também pensando um pouco mais pra frente, Zé, passa os números do jogo pra gente, por favor. Vamos lá. Números do Blake Bortles: 21 passes acertados em 30 tentados, 242 jardas, um touchdown e uma interceptação. Correndo com a bola, TJ Yeldon, 14 carregadas para 54 jardas. E Allen Robinson, como wide receiver, 5 recepções para 113 jardas. Pelo lado do Titans, o Marcus Mariota, só para repetir, 22 passes completados de 35 tentados, 231 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação, um touchdown corrido com 29 jardas totais. No running back, o Antonio Andrews, running back do Tennessee Titans, conseguiu 78 jardas em 15 carregadas. E recebendo a bola, Delanie Walker, o tight end, recebeu 109 jardas em 8 recepções. Bem, falando aqui da classificação agora, o Tennessee Titans, acho que mesmo que vencesse, estaria bem complicado para eles para tentar alguma coisa em playoffs. Eles ficaram com 3 vitórias, mas agora estão com 2 vitórias e 8 derrotas. Os Jaguars, os Texans e os Colts todos têm 4 vitórias, mas os Colts ficam na frente pelo critério de desempate. Os Texans com 5 derrotas, os Jaguars com 6 derrotas. Estão vivos ainda na AFC Sul, que é uma divisão fraquíssima, para mim a divisão mais fraca da NFL. E assim, eu acho que mesmo que o Tennessee Titans está tendo uma temporada muito ruim no número de vitórias e derrotas, mas eu acho que o lado bom é que o Marcus Mariota está apresentando aí, acho que ele está até no ponto mais avançado da evolução do que a gente esperava dele, né? Sim, a gente esperava o Jameis Winston jogando melhor e também lançando mais interceptações, mas a gente está vendo ele lançando mais interceptações, apesar de que ele não lançar depois, antes desse jogo contra os Cowboys, acho que ele só tinha lançado na semana 4, na semana 5, eu não me lembro agora, mas mesmo assim, o Mariota, ele está muito seguro e o problema dele ainda está sendo contra defesas mais fortes, porque contra defesas fracas ele está conseguindo jogar bem, já lançou 4 touchdowns em 2 partidas, se eu não me engano ele foi o primeiro calouro assim, em 60 anos a conseguir uma marca dessas, e ele está lançando poucas interceptações, mas quando ele joga contra uma defesa mais forte, ele não consegue muitas jardas, ele não consegue também correr tanto com a bola, e você vê pelo jogo de ontem que ele é um cara que está se desenvolvendo bem, ele está crescendo. Você vê aquela última campanha que ele conseguiu guiar o ataque muito bem, e aí no final faltou um pouco de experiência ali
de um cara que tem muito tempo de NFL, de um cara que tem já o feeling da pressão chegando, e aí ele acabou cometendo o erro ali no final do jogo, naquele último lançamento. E só para completar da tabela, os Colts vão enfrentar os Falcons, que apesar de todos os problemas, os Colts sem o Andrew Luck têm grandes chances de perder esse jogo, assim como os Texans têm grandes chances de perder o jogo para os Jets e ficarmos com os 3 times com 4 vitórias e 6 derrotas na AFC Sul. Tem grande possibilidade, e até uma coisa que acho que foi você até que falou, que quem sabe aí os Colts vencem a divisão com 6 vitórias, todas as vitórias só dentro da divisão, né? Que seria algo inacreditável. Gabriel, acho que não dá mais para acontecer isso. Não dá mais para acontecer isso por causa da vitória contra os Broncos, mas mesmo assim, 7 vitórias, 9 derrotas, praticamente todas feitas dentro da divisão. É verdade. Venceu um jogo já fora da divisão. Bem, sai o José Paulo Mendes e entra agora o Frederico Maritan para falar comigo aí da prévia aí de todos os jogos aí da semana 11. Vários jogos bons. E aí, Fred, tudo bom? Tudo bom, sim, Gabriel. Vou tentar manter o nível aqui do Zé no nosso debate, porque nós temos muita coisa boa para falar. Muitos jogos empolgantes e a rodada já... Nem acredito que já tá na rodada 11. Aqui no NFL hoje é elenco, né? A rotação muda uma, não cai de nível. Se saísse, o Fred ainda teria o Marco aí para manter o nível do elenco. Então você vê que a gente tem um dos elencos aí mais fortes aí da cobertura da NFL. Eu particularmente acho que é o mais forte, mas vocês sabem que eu sou um pouco parcial nesse ponto, porque eu sou aqui do NFL hoje. Bem, a gente vai começar logo falando do grande jogo aí dessa rodada, o Sunday Night Football. Aí o Cincinnati Bengals vai enfrentar o Arizona Cardinals lá em Arizona, lá em Phoenix. Um grande jogo, o Cincinnati Bengals aí. Esse jogo que não ia ser inicialmente o Sunday Night Football, né? A partir desse momento aí na temporada, a NFL pode colocar um jogo que seja mais atrativo no Sunday Night Football. Eu não lembro qual que era o Sunday Night Football originalmente. Tem um palpite que era 49ers e Seahawks, né? Não, era Chiefs e Chargers. Chiefs e Chargers, porque normalmente eles gostam de colocar um clássico, mas Chiefs e Chargers realmente, até com os Chiefs melhorando um pouco, até que ficou um pouco mais atrativo, mas realmente não chega nem perto de Cincinnati Bengals e Arizona Cardinals. É um jogo bem complicado para o Cincinnati Bengals, mas é um jogo aí que dá a possibilidade deles mostrarem que foi um acidente de percurso só a derrota para o Houston Texans, né, Fred? Agora que a gente vai ver bem se Cincinnati Bengals pode ir longe nessa temporada, né? A gente sempre questiona o Andy Dalton nos jogos de prime time, principalmente o Sunday Night, que ele sempre vai mal, mas agora ele tem uma oportunidade de justificar essa boa temporada que ele tá tendo. O jogo é fora de casa, contra um adversário fortíssimo, um dos candidatos a chegar no Super Bowl, que são os Cardinals, que é um time que tá muito bem, com a defesa excelente, com o ataque voando. Agora eu não sei, né? Porque o jogo é em Arizona, mas não sei se os Bengals vão ter futebol pra chegar lá e impor uma derrota nos Cardinals, que é um time que tem vendo uma ascensão muito, muito forte. Bem, esse jogo é interessante porque o Cincinnati Bengals, apesar de não ter jogado tão bem na última rodada, a gente sabe que tem um dos ataques mais versáteis aí da NFL. Tem muitas opções no jogo aéreo, com o AJ Green, Tyler Eifert, tem o Marvin Jones, Mohamed Sanu, Giovanni Bernard recebe muito bem passe. E vai enfrentar do lado do Arizona Cardinals, talvez a única secundária aí que possa, mesmo num dia bom dos jogadores do Cincinnati Bengals, que não foi o caso do último Monday Night Football, que a secundária do Arizona Cardinals é páreo sim para esse ataque, mesmo sendo tão diverso. Para mim, a secundária do Arizona Cardinals é a melhor da NFL até agora nessa temporada. O Patrick Peterson voltando a jogar em um grande nível e o Tyrann Mathieu, um candidato a Defensive Player of the Year. Então acho que vai ser um confronto bem interessante. A gente vê que o Cincinnati Bengals não tem corrido tão bem com a bola recentemente, principalmente no jogo contra o Houston Texans agora. O Jeremy Hill vem sendo uma das maiores decepções da temporada até agora, e eu acho até que é o momento de você esquecer um pouco do Jeremy Hill e forçar mais o jogo com o Giovanni Bernard, porque eu acho que num jogo tão complicado você não pode ficar insistindo no Jeremy Hill, que não vem tendo uma temporada boa, e tendo uma péssima temporada. E se o ataque do Cincinnati Bengals, claro que isso sempre com todos os jogos, isso é um problema que qualquer equipe pode ter, mas eu acho que se o Cincinnati Bengals nesse jogo, eu acho que eles não vão conseguir só movimentar a bola pelo jogo aéreo, porque contra essa secundária tão fortíssima,
A gente vai ver o Andy Dalton ainda, que talvez esteja aí com a confiança um pouco embaixo depois do Monday Night Football. Seria um jogo bem interessante para eles esquecerem um pouco de Jeremy Hill e forçar o jogo terrestre com o Giovanni Bernard, porque num jogo tão complicado não adianta você ficar insistindo num jogador que claramente não tá bem, né, Fred? Pois é, o ataque dos Bengals vai ter que funcionar. Depois de uma partida desastrosa contra os Texans, vão pegar um adversário muito mais difícil, muito mais complicado e consegue roubar muito bem a bola. A dupla de safety dos Cardinals está fazendo uma temporada excelente, como o Gabriel já falou, né? O ataque também, Carson Palmer tá, olha, nível Pro Bowl. Eu não esperava ele voltar nesse... Nível MVP. Talvez, sim, por que não? Vamos esperar mais um pouco, mas ele é sim um dos candidatos, tem que entrar na discussão, porque o que ele vem fazendo com aquele ataque é muito notável, né? E vai enfrentar, os Bengals também tem que, se voltar com esses tantos de drop que teve na segunda-feira, vai ficar complicado, porque os Cardinals não perdoam. Agora invertendo de lado, né, a defesa do Cincinnati Bengals contra o ataque do Arizona Cardinals, a defesa do Cincinnati Bengals vai ter o mesmo problema que todas as defesas têm quando jogam contra o Arizona Cardinals, que é o jogo aéreo poderosíssimo do Arizona Cardinals. O Carson Palmer é um jogador aí que ele não tem medo de arriscar, e eu acho que o Bruce Arians, ele estimula isso de atacar com o jogo vertical, usar passes aí que talvez não sejam tão seguros, mas que quando consegue completar aquele avanço de 30, 40 jardas, porque é difícil uma secundária parar o Larry Fitzgerald, o Michael Floyd e o John Brown. John Brown que vem meio baleado aí nas últimas semanas, mas ele e o Larry Fitzgerald e o Michael Floyd continuam produzindo. Acho que com os três bem, é muito difícil parar esse ataque aéreo. Eu diria até que qualquer secundária na NFL teria dificuldades. E só que uma coisa também que o Arizona Cardinals precisa fazer, que não conseguiu muito bem contra o Seattle Seahawks, é estabelecer o jogo terrestre, né? Eu gostaria de ver um pouco mais o David Johnson em campo, porque o Chris Johnson, apesar de estar tendo uma temporada espetacular, contra o Seattle Seahawks eu acho que ele sentiu um pouco o jogo físico, o jogo pesado que é do Seattle Seahawks, né? E você já viu que ele não produziu tão bem. E contra o Cincinnati Bengals vai ser a mesma coisa, ele vai ter na frente dele o Geno Atkins, que talvez seja o melhor defensive tackle da temporada até agora. Vai ter o Domata Peko também, que é um ótimo defensive tackle, nose tackle. Então eu acho que o Chris Johnson vai ver um pouco menos de corridas, porque ele sentiu um pouco o jogo físico do Seahawks, e a gente sabe que o Chris Johnson nunca foi um running back de correr muito pelo meio, de gostar muito do contato. Ele é exatamente o contrário, apesar dele ter melhorado um pouco nessa temporada nesse sentido, ele tá correndo mais pelo meio, mas eu acho que vai ser um desafio pro Arizona Cardinals estabelecer esse jogo corrido. Outra coisa que eu gostaria de lembrar, até uma curiosidade, né, no caso, os Bengals têm que tomar muito cuidado com a lei do ex, né, porque vão enfrentar a Carson Palmer, que já foi jogador dos Bengals, e o Jermaine Gresham, né, que era o tight end dos Bengals na última temporada e agora tá jogando com os Cardinals. Então, a gente sabe como é que funciona nos outros esportes quando um jogador enfrenta os dois times. Geralmente vão bem, né, vamos ver se domingo isso aí também acontece. E eu gostei muito da entrevista do Carson Palmer, que perguntaram pra ele se tem algum sentimento de revanche. Ele que saiu brigado com o dono do Cincinnati Bengals, né? E ele não teve aquele discurso politicamente correto de jogador, não. Ele falou, tem sim, é um jogo especial sim pra mim, não vou mentir. Então acho que ele tá com sangue nos olhos. O Jermaine Gresham também foi dispensado pelo Cincinnati Bengals. Então, pela lei do ex, a gente vai ter pelo menos uns 3 touchdowns entre eles. Então se você tem um dos dois no Fantasy, vale a pena escalar. Claro que o Jermaine Gresham, acho que a gente tá brincando um pouco, mas se tiver outras opções melhores, bote essa outra opção melhor. Mas se você não tiver desesperado por Tyrande, eu apostaria assim no Jermaine Gresham. E o Carson Palmer, que é meu quarterback em uma das ligas aí que eu mais levo a sério, não no NFL hoje, outra liga com os amigos, ele vai jogar sim. E mesmo sendo uma defesa difícil como o Cincinnati Bengals, acho que eu vou apostar no efeito da lei do ex. Bem, vamos avançar para mais um jogão nessa rodada. Green Bay Packers e Minnesota Vikings. Quem diria que a gente ia chegar nesse confronto com o Minnesota Vikings sendo líder da divisão, né, Fred? Isso, e o favorito pro confronto. Joga em casa contra um Packers decadente. Agora, os Vikings estão jogando muito bem. Adrian Peterson voltou com tudo. Um dos candidatos a comeback Play of the Year. E os Packers precisando responder algumas questões pra gente. Acabou o gás, o ataque é isso só. E agora, o que vai acontecer com o jogo? Além de tudo, um Aaron Rodgers que não vai jogar 100%, possivelmente, se jogar. Não, eu acho que jogar, não tenho muita dúvida que ele vai jogar. Eu diria 99,9% de chance.
mas ele treinou nessa quarta-feira e estava limitado com problema no ombro. Eu acho que é um pouco do resultado aí que ele vem apanhando um pouco, né? E não é nem culpa da linha ofensiva, eu diria. Eu acho que é mais culpa dos recebedores, que eu acho que o principal problema é que o Aaron Rodgers não confia, ele perdeu totalmente a confiança em todos os recebedores. Ele não confia no Randall Cobb, ele tenta, eu acho que ele confia até um pouquinho mais no Davante Adams, mas depois do último jogo vai ser difícil. O Davante Adams, foi acionado pelo Aaron Rodgers 21 vezes e teve 70 jardas, que é inacreditável. É algo em torno, fazendo a conta rapidamente, 3 jardas e meia por alvo, né? Isso é um número absurdamente baixo. Então eu acho que esse que é o grande problema. O Aaron Rodgers não confia nos recebedores. Ele tinha o Jordy Nelson, que era aquele recebedor que ele tinha aqueles passes que eles estavam muito bem entrosados, e isso saiu. E ele sabia também que o Jordy Nelson, volta e meia, você podia jogar uma bola no alto, é aquela bola que fica meio que metade da chance para o defensor, metade da chance para o recebedor, que na maioria das vezes o Jordy Nelson ia conseguir. E não tem mais isso no ataque dos Packers. E eu acho que o Aaron Rodgers, com um ataque terrestre também se deteriorando, eu acho que tá abalando muito a confiança dele. E eu acho que o Aaron Rodgers, ele não tá jogando no nível que a gente espera dele. Mas não acho necessariamente que ele tá jogando mal. Eu acho que o problema são o corpo de recebedores mesmo. Isso inclui os tight ends também. Então eu acho que é um jogo bem complicado. A defesa dos Vikings vem jogando muito bem. E se os Packers não conseguiam correr a bola nas últimas semanas, não vai ser contra a defesa dos Vikings que eles vão conseguir. Que tem aí uma das melhores linhas defensivas da temporada até agora. O Lyndon Joseph aí tá se colocando ali como o melhor nose tackle da NFL. E uma defesa muito forte do Minnesota Vikings. E agora invertendo de lado também, né, Fred, como a gente fez no primeiro, a defesa do Green Bay Packers despencou de nível também. E quero ver o que eles podem fazer contra o Adrian Peterson, que vem de talvez a sua melhor atuação na temporada. Nós sabemos da dificuldade, já que já vem de anos, dessa defesa do Packers contra o jogo terrestre. Ainda vai enfrentando um dos melhores running backs da liga. Promessa de fortes emoções para os torcedores dos Packers no domingo, né? Os Vikings... Fred, rapidinho, tem uma coisa que o pessoal usa muito para falar dos Colts, né? Que fala que é um time meio frouxo. Não tão pejorativamente quanto a palavra frouxo, que eles usam o termo soft, né? Que não é aquele time durão. Você acha que isso é um pouco um caso dos Packers? Eu acho sim. A gente já tem em outros programas, a gente falou dos Packers quando enfrenta essas defesas mais fortes, né? Quando enfrentou nessa temporada, teve muitas dificuldades. Teve aquele jogo com os Broncos que perdeu, teve o jogo contra... esqueci agora. Bem, eu acho que o mesmo Green Bay Packers aí nesse momento ruim, eu acho difícil acreditar que o Aaron Rodgers vai ter mais um jogo ruim. Bem difícil um quarterback do nível dele ter tantos jogos ruins. Mas eu acho que mesmo assim o meu palpite é o Minnesota Vikings. Qual é o seu palpite, Fred? Jogando em casa, acho que os Vikings saem vitoriosos no domingo. Bem, vamos passar agora por um clássico que perdeu um pouquinho do brilho. O San Francisco 49ers contra o Seattle Seahawks. O jogo em Seattle. Os Seahawks precisam desesperadamente da vitória, porque perderam agora para o Arizona Cardinals em casa. O Seattle Seahawks numa situação bem complicada, quem diria. Palpite acho que de todo mundo aí para ir para os playoffs e também muita gente para ir para o Super Bowl. E principalmente no ataque eles estão bem longe do melhor deles, né, Fred? O Seahawks tem sido uma decepção essa temporada, né? Muitos erros no ataque, um ataque que não tá rendendo mais, a linha ofensiva péssima, o Russell Wilson ficando muito vulnerável durante as partidas, e o principal é o ataque terrestre que já não tá mais funcionando como nas outras temporadas, e é isso que tá pegando muito pro desenvolvimento do ataque. É uma das equipes que mais depende desse jogo terrestre tá fluindo, e por isso os Seahawks estão tão mal essa temporada ofensivamente, mas vão enfrentar um 49ers que vem bem pior, né? Mesmo com o Blaine Gabbert, eu acho que eles não têm condição de ir para Seattle e vencer os Seahawks. Por isso que eu acho que os Seahawks devem vencer com certa facilidade no domingo. Porque se o Seattle Seahawks também perder em casa pro 49ers com o Blaine Gabbert e possivelmente sem o Carlos Hyde, ele até perdeu alguns treinamentos essa semana, é para fechar a franquia e já pensar em 2016, né? Eu acho que o Seattle Seahawks... se perder esse jogo, eu acho que é difícil acreditar que eles vão se recuperar e ainda ir para pós-temporada, mas eu acompanho o Fred, meu palpite é o Seahawks. Eu acho que mesmo com todos os problemas deles, é um jogo bom para eles se recuperarem. É um jogo bom para, principalmente dentro de casa, para dominar ali as trincheiras, botar o Marshawn Lynch ali para correr para 120 jardas, 130 jardas, o Russell Wilson também correr um pouco mais com a bola. É um jogo ali para você tentar aí vencer bem o seu rival e ganhar um pouco de ânimo aí pro resto da temporada. Mas meu palpite é o Seattle Seahawks. Vamos passar para outro jogo também importante de rival de divisão ali.
o Monday Night Football entre o Buffalo Bills e o New England Patriots. Dessa vez o Rex Ryan não tá falando tanto, né, Fred? Eu até tava vendo uma entrevista dele antes de fazer o programa, ele até admitiu que os Patriots vão vencer a divisão, né? Soa até um pouco estranho, né, vindo dele, porque ele é um cara tão provocador, que gosta tanto de acirrar os ânimos antes da partida, e principalmente contra os Patriots. Achei até curioso ele falar isso, né? É um jogo de um Bills que vem muito animado após uma vitória num Thursday Night contra os Jets fora de casa e jogando bem. Vai pegar agora o grande time da temporada fora de casa. É aquele duelo complicado que os Bills têm que fazer uma partida perfeita. Não pode nem lembrar aquele jogo na semana 2 que a linha defensiva dos Bills assim, foi engolida pela linha ofensiva dos Patriots, sabe? Não teve pressão nenhuma. Tom Brady jogou muito bem e fazendo o que ele quis contra aquela defesa. Agora vou ter que fazer aquele jogo perfeito. É em New England, os Patriots ainda estão invictos, jogam em casa. A força dos Patriots em casa é aquele time quase que invencível. Então é um desafio tanto para os Bills. E os Bills que estão nesse bolo pelo wildcard da AFC, eles têm que vencer. Tem que vencer porque a concorrência está grande. Por outro lado, eu acho que, assim como foi com os Giants na última rodada, eles pegam o New England Patriots no momento que o New England Patriots está vulnerável, né? Porque perdeu o Jordan Edelman, perdeu o Dion Lewis. Claro que o Patriots vai se adaptar, a gente sabe como eles fazem um bom trabalho nisso, mas eu acho que se o Buffalo Bills, o New England Patriots hoje não é tão forte quanto o que atropelou o Buffalo Bills lá no começo da temporada. Mas mesmo assim, meu palpite continua sendo New England Patriots, apesar do Buffalo Bills ter se recuperado um pouco aí na briga por playoffs. Fred, Denver Broncos e Chicago Bears. Denver Broncos agora com o Brock Osweiler. A gente falou bastante sobre essa situação, falou um pouco sobre quem é o Brock Osweiler no último podcast. Eu recomendo bastante você voltar lá e escutar, se você que está escutando aqui não escutou de quarta-feira, que a gente até falou que alguns especialistas falam sobre o Brock Osweiler, faz uma comparação aí com um quarterback que teve algum sucesso aí na NFL, jogou em Pro Bowls, então vá lá e escute. E eu acho que tem muita gente aí, parece que nas casas de aposta em Las Vegas até tá colocando mais ou menos ali equilibrado esse confronto. Eu sinceramente eu acho que mesmo com o Chicago Bears tendo jogado melhor e com o Denver Broncos tendo caído de produção, acho que é um jogo que a defesa do Denver Broncos, ainda mais com a volta do Aqib Talib, eu acho que é um jogo que eles vão voltar a mostrar força, voltar a mostrar que é a melhor defesa da NFL. Meu palpite é o Denver Broncos e eu tô bem curioso para ver como é que vai ser o Brock Osweiler jogando, que não é contra uma das defesas mais fortes da NFL, né? Até tem jogado melhor do que a gente espera, mas eu acho que é um bom jogo ali pro Brock Osweiler estrear ali no comando do ataque do Denver Broncos. Outro componente do jogo é o reencontro, né, de John Fox e Adam Gase, que agora trabalham com os Bears contra os seus ex-time, né, os Broncos, né? Eles conhecem tão bem o Brock Osweiler. Tô curioso para ver o que eles vão armar para que o ataque do Broncos, que tem sido uma das grandes decepções também da temporada, funcione, né? Tô curioso também para ver esse ataque corrido do Broncos agora. E outra coisa que acrescenta nesse jogo da parte tática é que o Brock Osweiler também pode correr um pouco, né? O Peyton Manning a gente sabe que não corre por nada, de jeito nenhum. Agora, com o Osweiler podendo se mexer, claro que ele é um Russell Wilson, um Ken Newton, mas ele pode se movimentar e conseguir algumas jardas. Então, é outro componente para esse jogo. Só acho que foi um bom jogo ali pro Denver Broncos, depois dessa sequência ruim. Acho que é um bom jogo para eles respirarem, vencer bem e continuar a voltar a crescer. Porque eu acho que mesmo com o Chicago Bears jogando melhor, é um jogo que eles têm que vencer, mesmo o jogo sendo fora de casa. Vamos passar para a próxima etapa agora. O Fred vai falar de um jogo, eu vou falar de outro. Vamos cobrir todos os jogos aí da rodada. Fred, começando pelo Indianapolis Colts contra o Atlanta Falcons. Um jogo de dois times assim softs, vamos usar o termo anterior, né? Os Colts vêm muito baqueados sem o Andrew Luck agora. Tô curioso agora para ver o Matt Hasselbeck enfrentando um time sem ser da AFC South. Vai enfrentar um Falcons que também vem caindo de rendimento, vem de derrota para os 49ers, mas vem de folga. O jogo é em Atlanta e os Falcons têm aquele ataque tanto terrestre quanto aéreo muito forte, e a defesa do Colts a gente sabe das dificuldades. Um jogo joga muito bem, como foi contra os Broncos, mas no resto não jogou bem. E vai ter um grande desafio fora de casa, e não sei se esse time agora tem condições de fazer frente com esses Falcons. Meu palpite é Falcons no domingo.
Agora passar para New York Jets e Houston Texans. O Houston Texans vem de uma vitória surpreendente que deixou eles empatados com os Indianapolis Colts na liderança da AFC Sul. Lembrando que ele leva desvantagem no confronto, no critério de desempate, que é o confronto direto, né? E também dentro da divisão. E os Jets agora, surpreendentemente, deram uma caída bem grande ali no desempenho, principalmente na defesa. O Darrelle Reeves continua jogando bem, mas o Antonio Cromartie aí tem sido um dos piores corners da NFL, jogando muito mal. Até o Buster Screens não está jogando muito bem ali como slot. E a linha defensiva dos Jets tem sido muito empurrada, não tem feito tanta pressão assim no jogo terrestre adversário e nos quarterbacks adversários. Eu acho que é um jogo ali, talvez seja o momento para os Jets voltarem a jogar bem e mostrarem que ainda vão brigar para os playoffs, porque eu acho que pode começar a virar uma bola de neve aí, já virou uma bola de neve, né? E pode aumentar ainda mais com uma derrota com o Houston Texans. Houston Texans aí animado, mas provavelmente sem... tem a possibilidade do Brian Hoyer não retornar, né? Ele tá lidando lá com a concussão. Eles até assinaram com o Brandon Whedon, né? Como garantia ali, caso o TJ Yates tenha que ser o titular e o Brandon Whedon iria para o banco. Mas é um jogo complicado para os Jets, acho que um jogo traiçoeiro. E acho que os Jets têm que voltar a vencer o quanto antes, se ainda quer sonhar com os playoffs, porque o Buffalo Bills aí cresceu, o Kansas City Chiefs está jogando melhor. Então acho que se os Jets continuarem tropeçando seguidamente, acho que esse time começou tão bem na temporada, foi um time que parecia ser um dos mais fortes, começa a dar muitos sinais de fraqueza aí, principalmente na defesa que não vem jogando tão bem. Fred, Oakland Raiders e Detroit Lions. Um jogo de um Raiders desanimado e um Detroit Lions muito animado. O Lions vem de uma vitória, quebrou um tabu fora de casa contra os Panthers de décadas já, então é um time que está bem atrás na classificação, mas agora está meio que a passeio no campeonato, né? Vai jogar meio que sem pressão, porque está bem difícil chegar aos playoffs, e vai enfrentar um Raiders que ainda não sabemos bem até onde que vai, né? Depois que a gente elogiar alguns jogos, algumas vitórias muito boas, tem aquelas derrotas também que a gente fica pensando, nossa, será que esse time do Raiders é para agora ou para depois, né? Porque já perdeu para os Bears, perdeu o último jogo em casa para os Vikings e agora vai enfrentar um Detroit Lions fora de casa muito animado, né? É um jogo bom para os Raiders se recuperarem e para os Lions também conseguirem manter essa pegada que eles estão de vitórias, né? Agora, palpite, eu vou chutar no Raiders, mesmo que seja imprevisível o que eles possam apresentar no domingo. Bem, agora acelerando um pouquinho, o Washington Redskins vai enfrentar o Carolina Panthers. O Carolina Panthers, eu acho que a gente não pensava muito nesse jogo com o Tennessee Titans como um jogo importante, mas eu acho que era sim um jogo importante, porque os Panthers vinham numa sequência de jogos pesados, o Packers, o Philadelphia Eagles, o Seattle Seahawks, e veio aquele jogo teoricamente mais fácil, e normalmente é ali que alguns times tropeçam, né? E o Carolina Panthers não tropeçou, Cam Newton jogou bem, fez aquela dança genial. Eu só vi depois esse lance agora, vi ontem, né, esse lance, e é muito engraçado. Eu acho que não tem motivo nenhum para você ficar criticando o Cam Newton. Eu acho que é realmente o que ele falou, se você não gosta daquele dance, não deixa ele entrar na endzone. Eu achei sensacional, principalmente quando ele dança, aí vem o linebacker do Titans, o juiz ali separa, ele vai e dança de novo. Então, espetacular. Eu acho que o Carolina Panthers mostrou que não vai bobear com esses times pequenos jogando, que não vem em campanhas tão boas. O Washington Redskins venceram, mas venceram o New Orleans Saints, uma das piores, se não a pior defesa da NFL, e agora vai pegar uma das melhores defesas da NFL. Então, se você está pensando em botar o Kirk Cousins no Fantasy, esquece, o outro cenário, outra situação. Não vejo esse time do Washington Redskins conseguindo lidar com a defesa do Carolina Panthers. E a defesa também do Washington Redskins contra o ataque do Carolina Panthers, eu acho que eles vão sofrer da mesma forma como todas as outras sofrem, tendo que parar o Jonathan Stewart e tendo que parar o Cam Newton, que ele vem mostrando aí muita qualidade correndo com a bola e cada vez melhor passando a bola. Então acho que o Carolina Panthers vence fácil. Fred, Dallas Cowboys com Tony Romo contra o Miami Dolphins. A volta de Tony Romo, tão esperada para os torcedores dos Cowboys, né? Vamos pegar um Dolphins muito irregular, que vem de algumas vitórias boas, mas depois perde alguns jogos bobos, né? E os Cowboys não podem nem pensar em perder. Se ainda tem alguma chance de chegar aos playoffs, tem que ganhar todos os jogos a partir desse domingo até o final, porque estão atrás na tabela de classificação,
Mas ainda há chance. É remota? É, mas com o Tony Romo voltando, eles têm alguma chance ainda de chegar aos playoffs, né? Não sei se vai dar tempo, mas... Porque, se eu não me engano, eles são 3 jogos atrás dos Giants, o líder da divisão. Mas, voltando o Tony Romo, a esperança volta, né? Eu acho que os Cowboys finalmente saem vencedores, né, nessa temporada. Agora passar para Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles. Tampa Bay Buccaneers aí, aos poucos, aí, sem fazer muito alarde, vem jogando bem melhor. Defesa vem jogando muito melhor. Até o James Winston não teve o melhor dos seus jogos contra o Dallas Cowboys na última semana. Mas ele, no geral, vem tendo uma temporada até boa. Você espera de um novato. E o Philadelphia Eagles aí, muito provavelmente, com o Mark Sanchez, né? Sam Bradford se machucou aí na última rodada. Então, acho que é um jogo aí perigoso pro Philadelphia Eagles, que eu acho que o jogo que era para eles vencerem contra os Dolphins, eles desperdiçaram. Então, mesmo sendo em casa, é um jogo complicado com o Tampa Bay Buccaneers, mas eles têm que vencer de qualquer jeito. Uma vitória colocaria eles na frente da divisão, né? Porque os Giants não jogam essa semana, que estão na semana de bye. Então, é vencer ou vencer pro Philadelphia Eagles. Acho que uma derrota aí deixaria o clima bem ruim lá na Philadelphia, que a gente sabe como a torcida dos Eagles pega no pé e não dá nenhuma moleza para os jogadores e para a comissão técnica. Meu palpite, eu acho que o Philadelphia Eagles vence mesmo com o Mark Sanchez, mas não vai ser fácil. Fred, Kansas City Chiefs e San Diego Chargers. Um clássico de divisão muito interessante. Uns Chiefs que finalmente voltaram a jogar bem, depois de um começo horroroso e estranho, porque é um time tem muitos jogadores bons, uma defesa forte, e tinha o Jamal Charles, mas agora não vai poder contar, mas que vem de uma vitória muito, muito importante, fora de casa contra os Broncos, né? Vai pegar um Chargers que só tem uma coisa que funciona, que é o Philip Rivers, que tá fazendo uma temporada espetacular do ponto de vista de jardas. É um dos líderes de jardas aéreas da temporada, só que um Chargers que já tá meio desanimado, né? 2-7 na tabela, bem longe dos líderes, e com essa história de mudança de San Diego para Los Angeles, os Chargers estão meio que abandonaram a temporada, né? É um jogo para os Chiefs tentar vencer também. Inclusive é o meu palpite para tentar se aproximar pro Broncos. Eu acho que não pode desperdiçar uma oportunidade dessa de pegar um time que já tá meio sem objetivos nesse ano. Então, os Chiefs têm que vencer nesse domingo. Bem, agora o último jogo, St. Louis Rams e Baltimore Ravens. St. Louis Rams vem correspondendo a todas as expectativas que a gente esperava. Acho que a diretoria está muito feliz com o Jeff Fisher, porque para eles eu acho que a única coisa que importa é se terminar 7-9, né? Porque várias temporadas medíocres aí, insistiram mais um ano com o Jeff Fisher. E o time aí continua tropeçando em jogos absolutamente fáceis e ganha algum jogo mais difícil, ganha do Cardinals e do Seahawks, mas tropeça em jogos ali contra o Chicago Bears. Então acho que se a franquia tivesse realmente interessada em sair dessa zona aí de mediocridade de 7-9, teria demitido o Jeff Fisher, não fez isso. E vamos ver, né? A defesa do Baltimore Ravens a gente sabe que tem sido aí muito ruim. E vai ter agora o Case Keenum pela frente, né? Vamos ver se o Case Keenum aí consegue produzir mais que o Nick Foles. E eu não vejo como essa defesa do Baltimore Ravens pode fazer para vencer o Todd Gurley, que vem, apesar do ataque do St. Louis Rams ter jogado muito mal, ele é o ataque do St. Louis Rams, né? O time praticamente só tem ele. Vamos ver se o Case Keenum dá um pouco mais de ajuda para ele, abrindo mais o jogo aéreo, como o Nick Foles não vinha fazendo. E eu acho que o St. Louis Rams consegue vencer e já em busca aí da sua 7ª vitória, para poder entrar de férias, que parece que é a única coisa que essa franquia pensa. Bem, esse foi o nosso programa aí de sexta-feira. A gente falou lá do Tennessee Titans e do Jacksonville Jaguars, eu e o José Paulo Mendes. E agora a gente, na segunda etapa, eu e o Fred falamos aí fizemos a prévia, né, da rodada, né, falamos de todos os jogos. Fred, antes de terminar, você quer falar mais alguma coisa? Não, foi só isso mesmo e muita expectativa para esse domingo. Bem, é isso aí. Meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo, com José Paulo Mendes e com Frederico Maritan. Na segunda-feira a gente volta com mais uma edição do podcast NFL Hoje, falando de tudo que rodou na rodada do final de semana. Até lá, tchau!